Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos aqui dispostos ao aprendizado. Agradecidos pela oportunidade que nos oferece, como sempre fazemos, estamos neste domingo com os nossos corações abertos ao entendimento das Tuas palavras, transmitidas pelos orientadores espirituais. Tanto tem feito eles pelo nosso crescimento, tanto tem feito para a nossa melhoria, que nós saibamos da melhor maneira entender e desfrutar para colocar em prática no nosso dia a dia, junto àqueles que convivem conosco, no campo físico e no campo espiritual. Que a Tua paz esteja no nosso ambiente, que assim seja. Nós estamos acompanhando o livro Justiça Divina, e hoje o capítulo que iremos trabalhar se chama Céu. Céu. Ele comenta para a gente, Emmanuel comenta para a gente, o item 18 do capítulo 3 do livro Céu e Inferno, da primeira parte, e eu vou pegar aqui duas pequenas colocações do item 18. Primeiro, onde ele faz uma pergunta. Nessa imensidade, porque esse é o último item do capítulo, nessa imensidade que foi descrito no capítulo chamado céu, onde está o céu? Nessa imensidade, aí Kardec pergunta, onde que está o céu? E no finalzinho ele coloca para nós assim, antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes, será que a gente poderia ter esse entendimento, que o céu não está limitado às estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Poderíamos ter acesso às questões científicas sem termos acesso à construção íntima? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? A gente teria condições de entender tudo isso? Aí ele coloca, não, pois o universo antes ele era muito vasto. Cadê? Era muito vasto para a sua concepção. Antigamente, nós não teríamos condições de entender o que nós entendemos hoje. Tá claro? Então, quando a gente fala em céu, a gente fala com uma profundidade daquilo que a ciência passa para nós. Essa profundidade, gente, ainda não é nada em relação ao que a providência divina vem construindo. Não é nada. Por isso é que a espiritualidade traz para a gente sobre essa construção. Tá claro? Imaginem. Olha o que a espiritualidade diz. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Era preciso restringir a noção de céu. Para a gente chegar no entendimento que nós temos hoje, era preciso restringir. Aí a gente fica pensando, mas como que é o entendimento de hoje? Imaginem vocês a nossa construção. Vamos lá. Antes ainda de nós entrarmos no capítulo, que a gente está discutindo um trechinho do item. Onde que está o céu? Onde que está o céu? Aliás, vamos pegar do próprio céu e inferno, onde que ele está? Dentro de nós. Dentro de nós? Aqui. O que Kardec coloca para a gente? O que os humanos acreditaram, sempre acreditaram, que existem quantos céus? Acho que é 7 ou 9, né? 7 ou 9. 7? Sempre falaram, vocês lembram da novela? Sétimo Céu? Porque o ser humano sempre acreditou em 7 céus. Que o sétimo céu era a
plenitude. Ok? Os muçulmanos, eles acreditaram em quantos céus? Vocês não lembram, não? Você esteve lá, mas não lembra daquela época. Os muçulmanos acreditavam em 9 céus. Ptolomeu, que era astrônomo, nasceu em Alexandria, ele colocava para a gente que haviam 11 céus. 11 céus. E o Ptolomeu ainda provava, 200 anos antes de Jesus, Ptolomeu nasceu em Alexandria, ele era egípcio, ele ainda provou, e o último céu ele ainda chamava de céu empírio, porque pir, do grego, P-Y-R, pir, significa o fogo. Então, era o mais iluminado. O fogo por ser muito claro. Então, ele colocava que o último era o empírio, do grego empírio, que é pir, significa o fogo, o iluminado. E ele colocava que haviam 11 céus. Então, você imagina, a tradição humana dizia que era 7, os muçulmanos diziam que eram 9, o Ptolomeu falava que eram 11 céus e o último era a plenitude, que era o encontro com Deus. E Paulo fala que tem quantos céus? Vocês estão muito ruins para morrer. Vocês não sabem nem quantos tem, para onde vocês vão? Paulo dizia 3 céus. Paulo fala para nós de 3 céus. 3. Não sabia nem que tem? Como é que é aí? Diminuiu, mas ainda é muito. Diminuiu, mas ainda tem muito, né? No capítulo 12, no versículo 2, na segunda carta aos Coríntios, ele coloca para nós que o ser humano vai ser arrebatado, pode ser arrebatado, ele conta a história de uma pessoa ser arrebatada para o terceiro céu. Aí ele explica por que o terceiro céu. Aí os cristãos acreditam em 3 céus. Vocês são cristãos e nem sabem que tem 3. Então agora eu vou explicar para vocês agora acreditarem que são 3, combinado? Não precisa de acreditar que são 11, como Ptolomeu, muito menos 9, que são os muçulmanos, que não é o nosso perfil, muito menos os 7, porque é do 7º céu, que também não tem a ver conosco. 3. O primeiro céu, ele coloca esse que a gente vê, tá? Esse céu azul que a gente vê. Primeiro céu. O segundo céu, as estrelas, os astros, o universo. O terceiro céu, a morada dos espíritos. Então, quando Paulo fala sobre 3 céus, ele está fazendo referência à morada dos espíritos como sendo o último céu. O céu que a gente vê, o céu que é o universo, tá claro? E o terceiro céu. Tudo bem? Então, considerando aí todos esses céus, vamos pegar um exemplo da questão da morada dos espíritos, que é... Oi. Mas e quando a gente, assim, estudando, a gente coloca que o céu e o inferno, eles estão dentro da gente. Nós aqui, né? Criamos. Isso. É porque eu vou chegar ainda. Aqui, Emmanuel fala para nós essa colocação que a Andréa está fazendo. Adriana, prazer, hein, Emerson? Isso. Desde quando eu a conheci, era Andréa. Você já perguntou sua mãe se ela mudou lá na hora no registro? Não, é isso mesmo. Ele tem 54 anos. Você tem 54 anos, que é a Adriana? Então, veja bem, você imagina que essa colocação que a Adriana está fazendo é a colocação que o Emmanuel vai trabalhar daqui a pouco. Mas isso que ela acabou de dizer chama-se ansiedade. Nem esperou a gente trazer e ela já está trazendo. Tá claro? Oi. Mas aí, veja bem, nós temos 11 lá, depois caiu para 9, para 7, Paulo 3, aí a gente conheceu a doutrina dos espíritos, que traz para nós que é apenas um. Ora um, ora o inferno. Né? Não é ansiedade, não, é o próprio realidade mesmo. Aqui, eu vou chegar, não vou deixar ninguém falar mais.
Agora, eu posso chegar e falar assim, gente, então é o seguinte, só tem um céu dentro de você, vamos fazer a prece para encerrar. Eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Nós vamos acompanhar o raciocínio. Eu sei que acompanhar raciocínio irrita. Por quê? Porque se tem uma coisa que me irritava quando eu era aluno da quinta, sexta, sétima, é quando o professor de matemática vinha explicar como que Pitágoras pensou para raciocinar sobre B2 menos 4AC. Não me interessa saber o que Pitágoras pensou. Me conta a fórmula e me ensina a aplicar e pronto. Mas ele queria explicar. Não, deixa eu explicar Pitágoras para vocês. E eu não queria saber de Pitágoras. Então eu entendo vocês que vocês já querem chegar no reino dos céus que está dentro. Ok, gente, está dentro de vocês, todo mundo tem o reino dos céus, está feliz? Vamos raciocinar agora. Eu pensava que a gente tinha 3 céus, porque às vezes na cidade, na roça, no litoral, não são 3 céus. Ah, é, pronto aí, tá vendo? Melhor ainda. Gostei dessa explicação. Vamos pensar em 3 céus, a cidade, a roça e o litoral. Depende do que você vai fazer no céu que você escolher. Tá claro? É até onde a gente pode enxergar, né, o céu? Vou contar para vocês. Então vamos lá, vamos viajar um pouco. A nossa galáxia, que é o céu, que Paulo fala, o terceiro céu, como sendo a morada dos espíritos, o segundo céu, como sendo o universo, só a nossa galáxia, tem quantas estrelas? Centenas de bilhões de estrelas, só a nossa galáxia. Centenas de bilhões. A nossa Via Láctea tem quantas estrelas? 100 milhões de estrelas. A nossa Via Láctea. Só a Via Láctea. São 100 milhões. A galáxia, imagina esse quadro todo sendo a galáxia. Essa galáxia aqui tem centenas de bilhões de estrelas. Então, vamos trazer isso para perto da gente. Se a nossa galáxia tem 100 milhões de estrelas, para nós sairmos... se a nossa Via Láctea tem 100 milhões de estrelas, para nós sairmos do centro da nossa galáxia até a ponta, nós gastaríamos quantos anos para chegar na velocidade da luz? Qual que é a velocidade da luz? 300 mil o quê? Quilômetros por segundo. Se nós sairmos do ponto que nós estamos até o extremo, nós gastaríamos quanto tempo? 100 mil anos. Saímos do ponto que nós estamos até... Só para entender o tamanho da nossa galáxia, nós vamos viajar 100 mil anos na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Tá claro? Por aí dá para a gente ter uma ideia do que é o céu quando descreve para nós Paulo falando a respeito dos 3 céus, que é esse que a gente vê, o universo. Ok, mas para termos acesso a isso, precisamos entender um pouco também da gente. Tá? Precisamos entender um pouco da gente. E aí, nós vamos à colocação que ele vem trazendo aqui. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito do céu. A gente vai, volta, para entendermos esses conceitos. Aflitiva e longa, imaginem vocês o trabalho do nosso corpo. Trabalho do nosso corpo. Quantas células? Quantas células a gente tem no corpo? Quantas? 60? Nós temos 60 trilhões de células nesse movimento, vai e volta, para entender isso que a gente está discutindo. Nós temos 60 trilhões de células. Nós temos o quê? 100
bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. Nós temos 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor. Por uma vida média de 70 anos, o nosso coração bate aproximadamente 2 bilhões e meio de vezes, numa vida média de 70 anos. Quem vai trazer informações até aprofundando nessas informações para nós, é Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 4, intitulado O Corpo. Intitulado Corpo. E aí, 70 anos, nós temos isso aqui trabalhando em nosso favor, o coração batendo aproximadamente 2 bilhões e meio de vezes. 60 trilhões de células, 100 bilhões de neurônios, só para vocês terem uma ideia da nossa capacidade mental. O que nós podemos absorver numa vida média de 70 anos, em conhecimento, nós podemos absorver aproximadamente conhecimentos que vão preencher em torno de 25 volumes de enciclopédias. 25 volumes. Vocês estão entendendo? Quando a gente está colocando a respeito da quantidade de informações que nós podemos armazenar? Isso tudo em nosso favor. Só que nós, muitas vezes, não atuamos em nosso favor. Quando ele fala do desgaste, ida e volta, olha, quanta coisa a gente aprende que a gente não coloca em prática. Aí ele fala assim, entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era absoluta integração com os antepassados. Entre os chineses de épocas venerandas. Eles já acreditavam, eram povos que já acreditavam a respeito de Deus, do politeísmo, acreditavam até em vários deuses, como nós vamos ver aqui, outros grupos que acreditavam em vários deuses. Épocas venerandas, porque a China é um dos países mais velhos do mundo. Ele é o segundo. O primeiro é o Japão. Tá? O primeiro país mais velho do mundo é o Japão. Primeiro o Japão, depois a China, depois vem a Áustria, depois a França, depois a Dinamarca, tá? Que são considerados. Portugal é um dos países mais velhos do mundo, está entre os 10 países mais velhos do mundo. Andorra está entre os países mais velhos do mundo. Mas a China, com conhecimento milenar, ela já falava para nós da presença de Deus. Tá claro? E aí ele fala mais. No Egito, na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos, na pureza intocável dos cimos. Quando ele fala Índia bramânica, porque adoradores de Brahma eram adoradores de Deus. Então, quando ele fala da Índia bramânica, o tanto que a Índia já estava evoluída, já falavam de Deus. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. No Egito já acreditavam em vários deuses, ainda que fossem deuses cruéis. Tá claro? Ainda que fossem deuses cruéis. Por quê? Porque nós temos os deuses que também são cruéis, mas eles já acreditavam naqueles deuses que vinham para fazer transformações, renovações, mudanças, ainda que gerasse dor. Então, vou pegar um exemplo. O Deus Thanatos. Deus Thanatos é o Deus da morte. Tanto que o termo tanatologia, que é o estudo da morte, vem do termo grego Thanatos, que do latim tira o H e lá no último, na palavra O, Thanatos, no latim passa a ser Thanatus, com U. E tira o H de tan, mas a pronúncia é a mesma, Thanatos, tanto no latim quanto no grego. Deus da morte. E aí, eu tenho uma certa simpatia com o Deus da morte, a gente assim tem uma certa afinidade. Então, nós tivemos uma conversa. Hoje cedo, tive uma conversa com ele.
Mas aí, antes de eu contar a conversa com ele, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existem duas formas de morrer e ter acesso ao céu. Uma forma de morrer é aquela que você morre tranquilo, tem um infarto, cai e morre. Você vive anos, morre. A outra forma de morrer, a outra forma, é aquela forma onde você adoece, agrava, vai para o hospital, volta, depois agrava de novo, interna. Depois de você se internar, vai para a cirurgia, depois sai do bloco, vai para o CTI, depois vai para a enfermaria, depois você volta para casa. E aí aparece um outro mal-estar e você adoece de novo. E nesse movimento você vive 8 anos. Então existem duas formas de morrer, súbita e a forma repentina. A primeira forma é súbita, a segunda é repentina. Quem prefere a primeira forma, levanta a mão. Repentina. É para escolher agora, enquanto a gente está aqui. A maioria prefere a súbita. Pode abaixar a mão. Quem prefere a segunda forma, levanta a mão. Quase ninguém. Tem aqueles que não levantam a mão porque está achando que quem decide sou eu. Não sou eu não, gente. É o povo de Minas. O povo de Minas é assim. Mineiro é assim, não levanta a mão não. Fica em cima do muro ali. Se for para morrer, eu vou ficando por aqui. Se for para ir súbito, eu vou. Então, veja bem. A maioria prefere morte súbita. Se é para chegar no céu, que chegue logo. Aí eu estava conversando com Deus Thanatos hoje pela manhã. E eu falei com ele que ele me conhece. Eu gosto dele. E eu falei com ele que eu não quero morrer. E ele chegou para mim e falou assim, você não manda em nada. Eu falei assim, mas a gente já se conhece, você me respeita. Eu não quero ir. Aí ele pegou e falou assim, mas você vai ter que vir. Eu falei assim, ok, então eu não quero ir agora. Ele falou assim, você não quer ir agora? E o que você me oferece para que eu atenda no seu pedido? Eu falei com ele assim, eu hoje vou fazer uma palestra e eu vou encontrar para o Senhor vários adeptos. E aí ele respondeu assim, você jura? Eu falei, em teu nome. Então aqueles que falaram que é morte súbita, pode sair. Que ele está ali fora esperando. E é para ir hoje. É para ir hoje. Por quê? Porque é súbito. Ele não vai avisar. Aí o que acontece? Vocês veem que quando a gente pensa na unidade morte, a gente pensa na morte. A gente quer súbita, porque na ideia nossa é assim, porque não quer sofrer. Tem uns que ainda falam assim, eu não quero levar sofrimento para a minha família. Eu não quero dar trabalho. Eu não quero dar trabalho para ninguém, então eu prefiro assim, pá, morre. Não tem pai morre não, gente. Pai é instrumento de trabalho. Tá claro? Então, o que acontece? Nós queremos a morte súbita, mas nós queremos o súbito, porém, nós queremos assim, depois dos 70, dos 80, quando for começar Alzheimer, quando começar a cair, quebrar o quadril, quando quebrar o ombro, ficar surdo, Parkinson, não, é melhor morrer. É claro que é, mas só que ele não leva. Aí tem gente que está no meio do sofrimento e fala com Deus, melhor seria se eu morresse. Vocês já viram alguém no meio do sofrimento falar que melhor seria se eu morresse e morreu naquela hora? Não. Morre não, gente. Deus não tira ninguém da luta. Tá no ringue é para lutar. Tá no ringue. Então, na hora que você está no meio do confronto lá, e problema daqui, problema colar, questões internas, questões familiares, emocionais, afetivas, sociais, aí Deus vai lá e te tira. Não, gente, Deus faz isso não. Aqui a mãe do Tercílio está morando conosco agora, né? Uhum. E ela disse literalmente que Deus a esqueceu aqui. É possível. É possível. Viu, Tercílio? Já estou te avisando que é possível, tá? Então... Veja bem, não tem nenhuma doença, ela tem um desgaste no joelho, só isso. Hoje contando com 105 anos. Nossa!
Hoje 105. Não, eu não tenho dúvida, não. Deus me esqueceu aqui. Sim. Fico só dando trabalho pra vocês, mas come bem pra caramba. Dá trabalho mesmo, que ainda come bem, não tem problema de saúde, você imagina. Mas ela toma banho sozinha, controla. Mas quando antes de vir pra nossa casa, ela dizia sempre que queria morrer. Ela queria morrer, que ninguém gostava dela. Hoje, porque meus filhos são muito bacanas nisso também, sabe? Eles vestiram a nossa camisa. Então hoje ela quer viver, sabe? Então, assim, quando ela vê uma morte aparente assim, ela começa a pegar com Deus. Quer morrer? Não quer, não quer. Ainda que o céu esteja próximo. Porque, muito provavelmente, aí eu estou colocando ainda que o céu esteja próximo, muito provavelmente quando os dramas de consciência não agravam o estado íntimo da criatura, além dela viver bem, ela morre bem. Tá claro? Oi, meu filho. Isso tem uma explicação. Se o mundo é de prova e expiação, a pessoa fala assim, eu estou feliz, Deus, opa, você está no lugar errado. Outra pessoa feliz, fica mais um pouquinho aí, está no lugar certo. Não é? Vocês entenderam a técnica do Valdemir? Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Na Grécia Antiga, para além da morte, acreditávamos que a felicidade brilhava no trono das honrarias domésticas. E aí a questão dos afazeres. E aí ele coloca para nós, com gauleses e romanos, os gauleses que nasceram nas Gálias, hoje é a França, com os gauleses e romanos, os incas e os astecas. Os incas, eles vieram ali do Peru, Colômbia, norte do Chile e Argentina, vieram colonizando, tá? Não vou nem dizer a palavra colonizando, porque eles são dessa região. Quem veio colonizando foram os espanhóis, e depois, devagarinho, foi tirando os incas dessas vivências. Os incas, inclusive, viveram mais 20 anos depois da colonização dos espanhóis, ainda que fossem isolados. Tá claro? Então, com gauleses e romanos, incas e astecas aí a gente está falando de México e Guatemala, porque eles desceram até a América Central, possuíamos figurações especiais do paraíso. Todas esses povos, eles já tinham esse entendimento do paraíso. E ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, olha o nosso desejo do céu, Deus vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. Quem adulasse mais a Deus tinha o melhor lugar. A gente construiu a desgraça, não é à toa, não, né? E a gente continua. Tá claro? Você vê que, eu estou falando aqui, a gente construiu essa desgraça, não é à toa. E ele fala aqui para nós, no livro Céu e Inferno, sobre esse movimento, aqui ó, conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada. Vou citar para vocês essa questão da desgraça, porque estávamos no culto no lar lá em casa. E aí eu peguei e falei que a gente tem que ficar atento com essa questão das desgraças sociais que estão acontecendo, porque essas coisas vão nos agredindo devagarinho, a gente vai se contaminando, daí a pouco você está irritado, está nervoso, está xingando e nem sabe que são esses movimentos aí, essas desgraças sociais nos acometem. Quando eu falei isso, a minha esposa chegou e falou assim, eu não gosto que você fale essa palavra desgraça, meu bem, você tem que mudar. Eu falei assim, mas desgraça é transtorno, problema, dificuldade, complicação. Ela fala, então fala transtorno, problema, dificuldade, complicação. Para que você vai falar a palavra desgraça? Eu falei assim, tá bom, então eu vou trocar. Passei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela ler e abriu ao acaso. Aí ela abriu no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a desgraça real. Eu falei, tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça, você está achando que é só eu?
Os espíritos também, eles ainda montaram o item sobre a desgraça. Montaram o item e explicam o que é a desgraça real. Aquelas situações que a gente aprende e não coloca em prática, aquelas situações que a gente escuta e não vivencia, nós vamos construindo a desgraça real. Tá claro? Então, quando ele coloca para nós, olha essa construção. Muitos de nós transformamos Deus em caprichoso patriarca, aonde ele viveria condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Muito legal isso, né? A gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Com o tempo a gente vai descobrir que o céu é o estado interior de cada criatura. Não é essa construção, é essa construção. Não é o que eu estou vendo lá, é o que eu estou vendo aqui. Então, existe o céu físico? Existe o céu físico. Mas como que está a construção interna a partir disso tudo que está em nosso favor? Como que está a construção interna? A gente pegou esses dados, é para nós fazermos esse perfil de avaliação. Você tem tudo isso à sua disposição. Tudo isso está à disposição. Centenas de bilhões de estrelas, mundos o tempo todo, o tempo todo. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, não param as construções. Quando o ser humano monta um telescópio, que é o Hubble, e traz para a gente N coisas do Hubble, além do Hubble, que hoje agora tem um outro que se chama James Webb, que vai além do Hubble. James Webb está sendo destruído agora, que ele foi lançado no finalzinho do ano passado. Ele foi lançado e ele só sobrevive aí. Ele só consegue passar informações para nós em no máximo até 6 meses. Por causa da temperatura aonde ele está, ele vai congelando e vai perdendo as suas funções. 6 meses. Foi investido, na época, 25 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares naquela época. Naquela época. Qual que era o objetivo inicial dele? Quem lembra? Né? O Sol? Ele é do Hã? Sol. Marte, não. É o Sol, né? Hã? É o Sol, né? Não. Não. Eles querem descobrir a origem do universo. Ô, gente, a arrogância do ser humano tem poder, não tem? Descobrir a origem do universo significa que o universo começou a partir da gente. Isso é arrogância. O universo começou a partir da gente. Antes de nós existia o nada. Antes de nós era o nada. É a nossa arrogância. Mas ainda que Deus permita que a gente tenha arrogância, Ele está fotografando e mandando informações belíssimas do espaço. Mas ainda no sistema solar, Ele não tem condições de sair do nosso sistema. Ele não tem condições de sair do nosso sistema. Por causa da distância. Não é aquilo, a gente vê no mapa ali, está muito reduzido para nós. Então, quando Ele coloca para nós aqui, sobre tudo isso que é permitido, ele coloca para a gente, cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado da alma, que varia conforme a visão interior de cada um. Por isso que Jesus falou que o reino do céu está dentro de vós, porque é interessante. De onde ele veio, né? Vou falar que ele veio do céu. Ele esteve aqui na terra, no meio da nossa miséria, e ele continuou no céu. É íntimo.
depois da crucificação, no terceiro dia, desceu lá na morada dos mortos, outra miséria, e ele estava no céu. Aonde ele ia, ele carrega o céu. Então, Sim. você colocar, o céu está lá, mas eu estou aqui, se for analisar, você vai ter que evoluir muito para você chegar lá, mas você já pode começar a construir o céu é uma construção. De hoje para amanhã, começar a construir o céu, mudar a sua forma de ver, você vai sentir no paraíso. Tem muitas pessoas morando aqui na terra que ele está no céu, ele não está miserável, ele não está sofrendo obsessão, ele sente o sofrimento do próximo, mas ele está em outro patamar. Outro patamar espiritual e emocional. Sim. Então, é uma construção interna que a pessoa faz. Agora, todos nós podemos fazer essa construção? Podemos, porque a partir do momento que ele coloca para nós, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um faz a sua construção. E essa visão, ela é da criatura. Quando Jesus coloca para nós, no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. No capítulo 14, nos versículos 1 e 2, crede em Deus, crede também em mim. O que ele está trazendo para nós? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Olha, ele está dizendo para nós que vai para muito além da nossa visão. Vai para muito além do nosso entendimento. Nós não temos condições de entender o que ele está trazendo. Não temos condições. O homem conhecer tudo, né? É por isso, né? Hã? Não é dado a conhecer tudo. Não é dado a conhecer tudo. Vamos pegar um exemplo simples. Quando ele ressuscita Lázaro, lembram disso? Ele chega na frente lá da caverna. Não lembro o nome daquele negócio lá. Como é que é o nome daquilo? Sepulcro. Chega lá na frente do sepulcro. E aí ele fala, primeiro Marta e Maria, porque ele era irmão de Marta e Maria, eles vão lá avisar que o nosso irmão está doente, está grave. E aí Jesus fala o quê? Eu vou lá. Ela fala, mas senhor, o quadro dele está grave. É para ser agora. Ele fala, não, eu já vou. Mas eu já vou significa o tempo de quem? De Jesus. É ele quem iria, então eu já vou. Aí quando ele chega lá, já tinham passado quantos dias? 4 dias. Aí fala, se o senhor tivesse vindo antes, ele tinha vivido. O senhor demorou, ele morreu. Aí Jesus olhou para elas e falou o quê? Ele não está morto, apenas dorme. Aí o povo que estava em volta riu. Esse Jesus é irônico. Cara engraçado, né? Aí ele pegou e falou assim, tire a pedra. Na hora que tiram a pedra do sepulcro e as pessoas se assustaram, ele chama Lázaro, vem. E Lázaro, todo envolvido em panos, ele sai de dentro do sepulcro. E aí o povo se assusta. A igreja ensinou para nós que Jesus fez o quê? Ressuscitou Lázaro. Aí, gente, não é dado para nós o entendimento. Como é que Jesus ia explicar? Olha, gente, o que acontece é o seguinte, eu não estou ressuscitando. Isso é um quadro da psiquiatria que daqui a 2000 anos aproximadamente vocês vão entender que, e depois vocês vão dar o nome de catalepsia, tá claro? Jesus podia explicar isso? Não. Nem com a Ivone que aconteceu, não deu para explicar. Não deu para explicar com a Ivone, que dirá com Jesus 2000 anos atrás. Tá certo? Antigamente tínhamos esses quadros, né? Das pessoas serem enterradas vivas. Hoje isso não ocorre. O estado cataléptico hoje ele é identificado pela ciência, mas vocês vão lembrar daquele ator Sérgio Cardoso, da década de 70, que quando foram fazer a exumação, o corpo estava virado, a posição dele estava virada dentro do caixão, a tampa dele estava arranhada, né, porque ele despertou, e quando ele despertou, ele estava enterrado. Tá claro? Lá no Nordeste teve um caso
eu estava ali no interior da Bahia, e aí me contaram o caso que aconteceu lá, estou tentando lembrar o nome da cidade aqui lá do Nordeste, que uma pessoa foi enterrado, e aí um ladrão lá da cidade, ele sabia que aquele cadáver, ele tinha vários dentes de ouro na boca. Aí na hora que ele ficou sabendo que aquela pessoa morreu, foi enterrado e tal, ele pegou e, à noite, né, depois de ter sido enterrado, ele foi lá para poder tirar os dentes de ouro do cadáver. Aí na hora que ele foi lá para tirar os dentes de ouro do cadáver, a hora que ele joga a terra para cá, aquele silêncio sepulcral, porque estávamos no cemitério, né? Então ele vai tirando e tal, na hora que ele abre o caixão, o cadáver pula para cima dele. Ele cai e toma um choque. Aí ele fala assim, eu estava vivo, como é que você sabia que eu estava vivo? Como é que você sabia? Ele pegou e falou assim, eu escutei uma voz. Gente, você vê que o ladrão se consagrou, tá certo? Porque na realidade ele estava indo para roubar aquele cadáver, mas ele foi enterrado em estado cataléptico. Ele foi enterrado em estado cataléptico. Esse dente de osso não vai roubar não, né? Não, agora ali já não teve jeito mais, né? Oi. Tem o seu Juquinha aqui na Serra do Cipó. Sou Juquinha na Serra do Cipó? Não conheço, não. 2 vezes ele teve estado cataléptico, foi enterrado e foi retirado? Tem até estátua. Agora? Estátua dele lá. Tem estátua dele na Serra do Cipó? Tem um livro. Rapaz, eu vou aprender agora. É mais uma para eu contar para esse povo. Agora eu vou conhecer o seu Juquinha. E por esse motivo que Kardec pergunta e responde, aí ele retoma o livro Céu e Inferno. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Foi a primeira pergunta do item 18, onde que está o céu? Em toda parte, nenhum contorno lhe traça limites, respondem os espíritos. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Não é? Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Olha que interessante isso aqui, porque não existe limite para quem quer chegar nos planos superiores. Tanto que vocês vão lembrar quando Maria convida o Bezerra, no aniversário do cinquentenário de morte do Bezerra, no aniversário do cinquentenário de morte, Maria convida o Bezerra para ir para planos superiores. Maria, ela não chega direto até Bezerra, ela chama por Celina, que trabalha direto com Maria, e pede, né? Faz o meio de campo ali, né? Convida o Bezerra para vir para cá, para os mundos superiores. O Bezerra chora de emoção e ele pede a Celina para avisar para Maria que, se ela permitisse, ele gostaria de continuar na Terra, acompanhando o aprimoramento do planeta e principalmente no Brasil. Como coração do mundo e pátria do Evangelho, ele gostaria de acompanhar Jesus nessa construção na entrada da regeneração. Celina leva a informação para Maria, e ela volta com a resposta. Maria disse que ele pode ficar aqui o quanto ele quiser. Entretanto, olha a informação, o plano superior está com as portas abertas. Quando você quiser, você pode vir. Ah, gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. O plano superior está com as portas abertas. Você pode vir quando você desejar. Ok. Então, essa é a informação do Bezerra. O Inácio Ferreira, ele fala com o Odilon que ele gostaria de ir em planos superiores, que ele gostaria de ter um pouco de acesso, para conhecer um pouco mais, para ele poder escrever para o povo aqui. Só isso que ele queria. Aí o Odilon vai com ele, então vou te levar em planos maiores para você poder ter acesso, você vai poder descrever. E nós vamos ficar lá 3 horas. Ele fala assim, só? Ele fala, meu filho, 3 horas vai dar para você poder ter acesso. Aí eles vão. Quando ele chega lá no plano, 3 horas na nossa contagem, quando chega lá no plano superior, em outras regiões,
Ele começa a passar mal, a passar mal, a passar mal. Aí ele fala para o John que quer voltar. Ele não está aguentando, não. E na cabeça dele, ele já ficou muito tempo. Aí quando volta com ele, ele chega aqui e fala para o Odilon assim, quanto tempo nós ficamos lá? O Odilon fala com ele, 2 minutos. 2 minutos e ele começou a passar mal. Por quê? Não tem preparo moral. Porque não é só a gente querer, eu quero o céu, eu quero. Mas não é só querer, gente. Não é só querer. Você tem que fazer por onde merecer aquilo que você deseja. Porque às vezes o que você deseja chega para você e você se perde com a chegada. Tá claro? Aí o Chico chegou para o Emmanuel e falou com o Emmanuel assim, que ele gostaria de conhecer Deus. Eu gostaria que o senhor me apresentasse Deus. Me apresenta Deus. Ele falou assim, inteligência suprema, meu filho, que está lá no livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Não, essa aí eu não quero, essa aí eu já conto para as pessoas estão lendo lá. Eu quero algo diferente de Deus. Aí o Emmanuel falou com ele, pode me acompanhar, vou te apresentar a Deus. E aí o Chico foi se desdobrando e acompanhando Emmanuel. Afastou do Triângulo Mineiro, aí foi vendo Minas, depois foi vendo Brasília, e o espírito dele seguindo Emmanuel. Depois ele sai da América, vai acompanhando a América Central, a América do Norte, aí ele sai do planeta, e aí ele vai afastando, aí ele vai vendo a Terra longe, aí começa a ver o sistema, vai afastando o sistema, aí ele vê o sistema solar envolvido numa nebulosa, aí depois ele já não vê mais nada do sistema solar e já começa a ver aquela nebulosa envolvida em outra nebulosa, aí ele fala para o Emmanuel assim, eu quero voltar, estou cansado. Você está cansado? Eu estou com saudade do meu café lá de Uberaba. Aí o Emmanuel fala com ele, mas eu ainda não comecei a te apresentar a Deus. Ele falou, mas já está bom. E eles voltam. Isso está no livro O Primado do Espírito. E é muito interessante essa colocação. Por que eles voltam? O Chico não deu conta quando afastou do sistema solar e viu o sistema envolvido numa nebulosa. E a nebulosa envolvida em outra nebulosa. O Inácio, tudo que a gente conhece do trabalho que ele faz, não deu conta de um plano superior mais que 2 minutos. E a gente está desejando o céu. A gente não está dando conta de fazer o bem aqui. A gente está dando conta de fazer o bem para a família. A gente está dando conta de fazer o bem para quem está perto. Ah, mas eu quero o céu. A gente está com dificuldade nas nossas escolhas. Por isso é que ele encerra para nós dizendo assim, e foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realizações da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente, o reino de Deus está dentro de vós. Agora chegou, Adriana, você está feliz? É a última frase do texto. Ficou feliz? O reino de Deus está dentro de vós. Tá certo? Essa colocação que ele traz para nós, ela está aqui no capítulo 17 de Lucas, no versículo 12, essa aqui eu fui lá atrás para a gente ver, porque aqui ele fala sobre o reino, desculpa, aqui eu anotei, é no versículo 21. Não, mas inverter faz diferença, 21. Então, vocês imaginem, o reino de Deus está dentro de vós. E é interessante nós trazermos essa colocação. Por quê? Porque a construção do reino depende da gente. Eu vou pegar uma coisa simples. Sorrir. É a construção do reino de Deus dentro da gente. O sorriso é uma construção do reino de Deus. Aí, vou passar para vocês um psiquiatra, quando ele traz essa informação para a gente, no livro, Daniel Martins, ele é psiquiatra da USP, do Hospital Psiquiátrico da USP, professor da universidade, ele coloca para nós sobre o riso, chama rir, ele não fala o sorriso, ele fala sobre o riso. E ele fala do riso como o melhor caminho para a reestruturação do seu estado emocional. Ele coloca que é um caminho simples da gente ficar bem. É o caminho simples de nós conseguirmos o bem-estar. Eu tive numa casa espírita que eles chegaram para mim depois lá, falaram, senhor Emerson, o pessoal da direção lá
assim, você mudar um pouco o estilo das suas palestras. Porque, assim, o pessoal lá, a casa fica muito cheia, a casa lá é muito grande, mas o pessoal reclamou porque o pessoal fica rindo nas suas palestras. E não dá para rir porque atrapalha a concentração. Eu falei, como é que é? O povo está tão concentrado que não pode rir. Ele falou, não, é porque o pessoal comentou isso. Eu falei, não, faz assim. Vamos fazer de outra forma. Ele falou, qual? Eu falei assim, é só não me chamar. Não me chama não. Você sabe por quê? À medida que eu falar alguma coisa, se a pessoa rir, eu vou falar, ai meu Deus, vou ser impedido. Então, olha, é só não me chamar, porque eu nunca li que o riso atrapalha a concentração. Não tinha saído esse livro ainda. Sobre rir como o melhor remédio. Esse psiquiatra, Daniel Martins, ele coloca para nós, tem um outro nome que eu esqueci o último nome dele, mas ele é professor da USP, ele tem um programa na Band News, chama Humanamente o programa, e ele coloca sobre a importância do sorriso como uma reestruturação do seu estado emocional. Ele fala, existe uma diferença entre riso e sorriso. O riso, ele é a construção final do sorriso. O sorriso, a expressão facial é o início do sorriso. A expressão facial. Quando você ri, quando você gargalha, não é... Aí ele explica depois qual a diferença da gargalhada nervosa e a gargalhada natural. Não é aquela nervosa onde a pessoa está sem rumo, está sem destino. Não é essa, não. Tá claro? Então ele fala da importância do riso. E aí ele fala para nós tratarmos de forma natural as relações. E quando você está próximo de uma pessoa que tem o hábito de trazer sempre essa alegria como expressão facial, é uma pessoa que te encanta para você estar sempre perto. Tanto que a gente vê isso nas relações. A pessoa que está com o semblante sempre fechado, está com a cara emburrada, tem má resposta. Você quer essa pessoa de companhia? Ninguém quer. Tá claro? Você ia falar, filha? É até interessante essa questão do riso. Você já ouviu falar da yoga do riso? Sim. Aí eles treinam, né? Esse sorrir e dar risada como exercício mesmo. Ali é um treino para que depois isso vire algo natural. Então, vocês estão entendendo? São coisas simples, gente. Aí, vou pegar um outro exemplo. Nessa simplicidade... Daniel Martins de Barros. Isso mesmo. Isso. Parabéns. Daniel Martins de Barros. Aí, é interessante, vou pegar um outro exemplo, quando Carlos Drummond de Andrade, a semana passada, fez 120 anos do nascimento dele. 120 anos. Nasceu em Itabira, 31 de outubro de 1902. Aí, em Itabira, eles montaram o Flitabira. Flitabira é o Festival Literário Internacional, Festival Literário Internacional de Itabira, para comemorar o nascimento de Carlos Drummond de Andrade. E o Carlos Drummond de Andrade, uma das dezenas, centenas de colocações que ele faz, ele coloca para nós assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Olha, ele está dizendo que todo mundo vai ter a sua dor, mas a profundidade do sofrimento quem dá é você. Então você imagina, e ele trouxe com uma simplicidade essas colocações. Com leveza, porque é para todos. É para todos. Agora, mas todo mundo vai sofrer? Vai, gente. Mas a profundidade do sofrimento é você quem coloca. Aí Emmanuel diz o quê sobre o sofrimento? Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todo mundo sofre. Mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Todo mundo tem sofrimento. Poucos sabem glorificar a Deus em meio à dor. Por quê? Porque a dor é inevitável, todo mundo vai ter a dor. Agora, você pode dar uma profundidade grave na questão da dor. Oi? Reclamam muito. Aí a reclamação, ela tende a agredir a criatura ainda mais. Tá claro? Ela tende a agredir ainda mais nas construções. Ora, se nós estamos trabalhando na construção do céu, como que eu vou trabalhar a construção do céu num estado íntimo conturbado? Mas o céu é significado diferente para cada criatura. E aí eu queria contar uma historinha para vocês. Vocês vão ver lá no livro Os Mensageiros,
quando André Luiz entra no posto de socorro dos mensageiros, ele vê uma tela. Ele vê uma tela. Quando ele vê a tela na entrada do posto de socorro, se eu não me engano, está no capítulo 17, que chama No Posto de Socorro. Quando ele vê essa tela, ou 16, vocês vão ver lá pelo título, ele olha a tela e fala, nossa, é uma cópia fiel da tela de São Denis, que está exposta no museu, na França, em Paris. E aí o Aniceto, junto com, não era o Tobias, não, junto com o Alfredo, que tomava conta do posto de socorro, o Aniceto olha para ele e fala, não, meu filho, dá um sorriso. Porque o espírito superior também ri. A gente acha que não ri, mas ri. Aí o Aniceto dá um sorriso e fala, não, é aquele que está lá na terra que é uma cópia infiel do que você está vendo aqui. Ele fala, como? Aí ele chega e fala assim, o pintor da Renascença, Florentino Bonnat, na Itália, ele numa noite inspirada do sono, ele veio aqui e viu essa tela, e essa tela foi pintada por um outro pintor das Gálias antigas, quando este Marte do cristianismo, São Denis, veio nos visitar. Quando ele veio nos visitar, o pintor que estava aqui viu a presença de São Denis e ele pintou o martírio de São Denis. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ou seja, o que está exposto na terra é uma cópia infiel do que está lá. Mas o que me deixou mais curioso foi... Vocês já ouviram falar em São Denis? Sem ser por mim? Alguém já ouviu falar em São Denis? Quem aqui já passou pela igreja, pode ser pelo batismo, não importa. Quem já passou pela igreja, de alguma forma, levanta a mão para mim. Quem já entrou na igreja? Abaixa, ótimo. Todo mundo já passou pela igreja. Nós nunca ouvimos falar de São Denis. Mas o que me deixou mais curioso foi como é que André Luiz ouviu falar de São Denis. Peguei e fui lá. Falei, gente, quem foi São Denis? Como que a presença dele na cidade de Nosso Lar, no aniversário do posto de socorro, um pintor estava lá, viu São Denis entrar, retrata o martírio dele. E aí eu fui ver. Florentino Bonnat, é o que ele explica, foi lá e viu o martírio. Qual é a história de São Denis? São Denis, ele tinha uma fala tão convincente, quando ele entra em Roma, o imperador não permite que ele continue pregando, porque ele trazia muitos cristãos, ele fazia muitas pessoas cristãs e trazia muitos para o seguir. Aí ele pegou e falou que ele não ia voltar atrás em tudo que ele afirmava. Aí o imperador falou com ele, mas você vai pagar com a vida. Você vai pagar com a decapitação, porque tem o centro da decapitação. Aí ele chega e fala, mas eu pago com a vida. E aí ele é levado para o centro de decapitação. Essa cena que eu vou contar para vocês é a cena que está na tela. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver lá, martírio. Só se vocês colocarem em São Denis, vocês vão ver essa cena, que é na hora que a cabeça dele é cortada, a cabeça dele cai. E aí, você sabe que quando a cabeça cai, o olho vai junto? Vocês têm essa ideia? O normal não é isso? É, né? Então tá, a cabeça dele foi cortada, aí ele vira o corpo dele na direção da cabeça, pega a cabeça dele, aí vocês vão ver essa cena na tela. Ele pega a cabeça dele. E o que acontece a partir daí? Ele coloca a cabeça dele na altura do tronco, virado para frente, e ele sai andando com a cabeça dele. Ele sai do templo da degola e vai até um templo de oração que estava a alguns metros depois que ele atravessa uma rua. Na hora que ele chega nesse templo de oração, ele coloca a cabeça dele do lado, de frente para o templo da oração, do lado de dentro, ele coloca a cabeça dele do lado, ele cai e morre. Gente, isso não é fantasia. Isso é verdade. Aí eu falei assim, gente, mas como é que André Luiz conheceu São Denis? Nem a igreja fala de São Denis para nós. Nós nunca ouvimos falar em São Denis. Nunca ouvimos falar. E a estátua de São Denis apresentada para a igreja é um homem sem cabeça, com a cabeça aqui. Se vocês procurarem a estátua de São Denis, é um homem segurando a cabeça dele aqui assim.
Tá claro? Um homem sem cabeça. Aí que a gente vai entender por que é um homem sem cabeça. Enfim, conversei com uma pessoa, mestre em educação, doutor em teologia da Universidade Católica, e por que a igreja não fala em São Diniz? Ela falou assim, Emerson, eu também tenho conhecimento da doutrina, como você sabe, a igreja não tem como explicar aquilo que a ciência não tem condições de entender. Porque rompido, cortada a cabeça, rompido todas as ligações do sistema nervoso central ali, cai e morre. Tanto que nessa tela tem a morte de São Diniz e tem a morte de um outro santo do lado, que corta a cabeça, ele cai e morre mesmo. É Santo Eleutério. Eu sei que vocês também não ouviram falar de Eleutério, mas esse morre. Esse morre, Eleutério morre. São Diniz sai levando a cabeça dele. E aí eu conversei com um padre. Esse não, quando eu fiquei sabendo que ele estava aqui em Belo Horizonte, conversei com a pessoa que tinha um contato, e aí ele foi lá no consultório, nós trocamos uma ideia, e eu perguntei para ele, por que a igreja não fala de São Diniz? Eu estou falando quando ele estava em Belo Horizonte, porque ele é lá de Aparecida, um dos padres da representação de Aparecida, envolvimento com a mídia e tal, e aí eu queria mais informações a respeito de São Diniz, porque a igreja não fala, a gente não entende. Eu falei assim, Emerson, é difícil a gente falar de São Diniz, porque assim, é algo que vocês dentro do Espiritismo podem explicar, porque a gente chamaria de alma, mas só um espírito para ter este controle levando o próprio corpo. E a energia deste espírito nós não temos como descrever. Então, vocês poderiam explicar pela mediunidade, mas ainda assim, ainda que vocês expliquem, não tem como aprofundar. Porque foge a concepção. Foge a concepção. Não dá nem para falar a palavra milagre. Não dá para falar a palavra milagre. É um rompimento total da rede neuronal. Enfim, imaginem por que eu estou contando. Imaginem o céu para São Diniz. É condição do espírito, né? Porque ali cortou o corpo humano, mas o corpo espiritual está intacto. Se fosse um suicídio, atingiria também o corpo espiritual, ele cairia na hora, mas a condição dele é quando a pessoa... Tem muita gente que perde o braço e fala que sente o braço, né? O braço cortado, que ele tem uma ligação. Imagina a condição do espírito. Do espírito e o seu estado íntimo envolvido com a divindade. Por que eu estou citando isso? Volto na colocação final. O reino dos céus está dentro de cada criatura e cada criatura vai dar o significado que quiser, porque é de conformidade com o estado íntimo. É o significado que quiser. Quando a gente pega uma diferença entre nós para entender o céu, o exemplo do Chico, do Inácio, do Bezerra e de São Diniz, dá para nós termos uma diferença dessa escala? Ou vocês acham que está simples? Cada um está no seu céu. Cada um. Tranquilo para todos? Nós temos também o caso de Eurípides, né? Ô menino, e tem aqui, vocês estão achando que a reunião não acaba, mas acabou. São 10 horas e 7 minutos. Eu lembrei que agora de Paulo também, quando ele estava aqui no hospital, e ele parou de sentir dor, né? Não sentia mais dor. E ele falava que a partir daquele momento, né, que ele não seria mais, eu esqueci a palavra que ele usou, ele não seria mais assim, né? É cada um concebendo o reino do céu no seu estado íntimo. Que nesse versículo, na realidade, ele está falando do reino de Deus, que é como o Emmanuel encerra para nós o texto. Aqui, nós vamos encerrar, não podemos continuar, não. Opcional, né? Sofrimento opcional, cada um. Meninos, olha, nós vamos encerrar e depois eu vou ter 2 minutos de conversa com vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo.
Fique conosco, que assim seja.